Gente, bom dia. Olha, eu vim aqui explicar a parte da refração para vocês, que esse conteúdo você já tem tanto na plataforma como vocês têm esse conteúdo aqui no caderno de vocês, tá bom? Então veja bem, primeiro vamos falar aqui sobre índice de refração, tá aqui, ó. O que vem a ser o índice de refração? O índice de refração é uma grandezazinha, N, certo? C sobre V, que é justamente para medir a capacidade de refringência do meio, ou seja, a capacidade que faz o raio quebrar na refringência. Esse aqui tem uma capacidade, esse aqui tem outra, ok? Porque aqui é o meio 1 e aqui é o meio 2. Se é meio 1, ele tem um índice 1 e tem um índice 2, e o meio 2 tem um índice 2. O meio 1 tem a velocidade 1, o meio 2 tem a velocidade 2. Raio incidente, raio refratado, ângulo de incidência e ângulo de refração. Fórmula é N é igual a C sobre V. Aqui nós temos o C, que é a velocidade da luz no vácuo, e o V, que é a velocidade da luz em um meio considerado. A velocidade da luz do vácuo, mais abaixo a gente vai ver o valor, tá bom? O índice de refração do vácuo é 1, ok? O índice de refração do ar, ele é aproximadamente 1. Ah, professor, mas eu não quero calcular o índice de refração, eu quero calcular o índice de refração relativo. Então, o índice de refração relativo é de um meio em relação ao outro. Por exemplo, N12 é N1 sobre N2. Se for N21, é N2 sobre N1. Tá? Se por acaso ele pedir a velocidade deles, a fórmula é essa, ó, N2 sobre N1, V1 sobre V2, certo? Aí eu coloquei que o índice de refração é uma grandeza dimensional, ou seja, não tem unidade de medida, certo? Nós temos aqui a observação que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a quinta, e a velocidade da luz pode ser 3 vezes 10 elevado a oitava. Essa é em quilômetros por segundo, essa é em metros por segundo, certo? Aí nós temos aqui também o seguinte, ó, leis da refração. As leis da refração temos duas leis. A primeira, que é só para mostrar que o raio incidente, o refratado e a normal são coplanares, certo? A segunda lei é para mostrar que N1 vezes o seno de incidência é igual a N2 vezes o seno de refração, certo? Então aqui nós temos o seguinte, essa lei aqui a gente chama de lei de Snell-Descartes, certo? E a lei de Snell-Descartes é a principal lei da refração, não pode esquecer dela, tá? Então essa aqui é importante, ó, N1 vezes o seno desse ângulo de incidência, N2 vezes o seno do ângulo de refração, não pode esquecer. Aí nós temos aqui o seguinte também, ó, eu coloquei essa óbvia para mostrar a vocês o seguinte, que se um raio de luz passa de um meio menos refringente para um mais refringente, veja que ele se aproxima da normal. Se ele passar de um meio mais para um meio menos, ele se afasta da normal, tá? Aí eu coloquei isso aqui, ó, para você, ó, o raio de luz ao passar de um meio menos refringente para o mais refringente, o raio de luz se aproxima da normal, e se for do mais para o menos, o raio de luz se afasta da normal. Importantíssimo isso aí, viu? Muito importante. Vamos lá, continuando aqui, ó, ângulo limite. O que é um ângulo limite? É o limite que um ângulo pode ter. Esse limite desse ângulo ele pode ser tanto para incidência rasante, como ele está aqui, ó, ele incide rasante, ou para emergência rasante, quando ele sai rasante. Mas tanto esse ângulo daqui ele é limite, como esse ângulo daqui ele é limite. Então o seno do ângulo limite é o índice 1, de onde ele está, certo? No caso seria aqui, sobre o índice 2, que é para onde ele foi. A mesma coisa aqui, o índice 1, que é onde ele está, sobre o índice 2, que é para onde ele foi. Você divide um pelo outro e você encontra o seno do ângulo limite. Tá? Isso aí é bem simples, tá, gente? Diópto plano. O que vem a ser o diópto plano? O diópto plano, gente, é a separação de dois meios. Veja que aqui eu tenho ar e aqui eu tenho água. Isso aqui é um olhinho, viu? Lembra aquele olhinho? Não pode esquecer, não. Tenho ar e tenho água. Se eu estou dentro da água, eu vejo um objeto mais distante. Mas, na realidade, ele está mais próximo do que eu estou vendo. Por quê? Porque ocorre uma refração aqui quando o raio de luz passa do meio da água para o ar, tá? Então, qual seria a fórmula? A fórmula é isso, ó, N nobis sobre N objet igual a P' sobre P. Então, esse N obs é o índice do observador, é onde o observador está, no caso da gente, água, por isso que aqui fica água. O índice do objeto é onde o objeto está, o objeto está aqui no ar, então aqui fica A. P' sobre P, P' é a altura aparente e o P é a altura real. Então só é colocar e fazer nosso cálculo. Coloquei o que significa cada um deles aqui, ó, tá? Para vocês não esquecerem, beleza? Se por acaso o objeto ele não estiver mais na água, ele estiver no ar, aliás, perdão, ele estiver na água, então o observador está no ar e o objeto está na água.
Então se liga que o índice do A vai ser o índice do observador, porque o observador está no ar. E o índice do objeto vai ser o índice da água, porque a água tá, o observador está onde? Está na água. P' e P permanece do mesmo jeito. Não pode esquecer que sempre o índice do observador vai ser onde ele está. E o índice do objeto vai ser onde ele está também. P' e P nunca muda de posição. P' é a posição aparente, pode ser altura ou profundidade. E o P é a posição real, pode ser altura real ou profundidade real, tá? Não esquece não, viu, galera? Fica ligado nisso aí. Nós temos aqui as lâminas de faces paralelas, ó. Antes de da gente ir para a lâmina de faces paralelas, vamos voltar um pouquinho para aqui, ó. Aqui nós temos o seguinte, se você quiser calcular a elevação aparente, tá? O que vai ser a elevação aparente? A elevação aparente vai ser a diferença dessa partezinha maior menos essa parte menor, ou seja, esse pedacinho aqui, ó. Essa é a elevação aparente, que nós vamos chamar aqui, ó, de x, tá? E esse x, ele vai ser justamente a elevação aparente, que vai ser quem? Vai ser x é igual, aí vai ser P' menos P. Então, esse x igual a P' menos P é justamente a elevação aparente. Então, esse x a gente chama de elevação aparente. Se for nesse caso daqui, a elevação aparente aqui não vai ser uma elevação, vai ser uma profundidade aparente para onde o peixe está, tá? Então, esse x não vai ser mais P' menos P. Esse x ele vai ser P menos P'. Por quê? Porque é sempre o maior menos o menor. Beleza, lindos? Outra coisa, nas lâminas de face paralelas, isso aqui é uma delícia, né? Lâmina de face paralela a gente tem aqui a espessura, que é o que interessa aqui, ó, espessura. Temos o ângulo de incidência, que é esse cara aqui, ó, esse ângulo de incidência. Temos o ângulo de refração, que é esse cara aqui, ângulo de refração. E o cosseno do ângulo de refração. Geralmente, 90% das questões ele pede o desvio, que é o desvio lateral, que é esse cara aqui, ó, o desvio linear, esse D. Então é a espessura vezes o seno do ângulo de incidência menos refração sobre o cosseno de refração. Quando você fizer a subtração aqui, vamos supor que de 30, então seno de 30, 1 meio, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, espessura 10, aí só é substituir os valores e resolver, tá? Uma óbvio, não pode esquecer que se, por acaso, eu tiver o I igual a 0, o meu desvio também vai ser 0. Se o meu I for 90, o meu desvio vai ser igual à espessura. Isso aqui é mais uma observação, porque nem cálculo você vai fazer. Se o seu ângulo de incidência for 0, o desvio é 0. Se o seu ângulo de incidência for 90, o desvio vai ser igual à espessura. Beleza? Olha aqui, ó, o D significa desvio linear, tá bom? Então, lindos, continuando aqui. A parte mais chatinha que a gente tem é o prisma, né? Mas não vamos chamar o cara de chato não, porque, coitado, né? Sempre ele é taxado como chato nessa parte da física. Mas o prisma, ele é formado por esse triângulozinho. Qual a função dele? Ele dispersa a luz. Aqui você tem um raio incidente, ele sofre a quebra, a refração, e depois ele sofre outra quebra. Ele sofre duas refrações, certo? Esse ângulo A aqui é um ângulo de abertura. Esse D é o desvio angular total, que é esse cara que está aqui, ó, tá? Esse I é esse primeiro I aqui, que é o ângulo de incidência. Esse I' é um ângulo de emergência. O A é um ângulo de abertura. Para achar o desvio 1, veja que o raio ele ia passar direto, ele quebrou. O desvio 1 é esse cara aqui, ó, D1. Então ele vai ser sempre I menos R. E para achar o desvio 2 é a mesma coisa, vai ser o I', que é esse cara aqui, menos o R'. Beleza, lindos? Agora, se por acaso você quiser achar o desvio mínimo, na questão se ele só calcula o desvio mínimo, então você já sabe que para desvio mínimo, o I sempre é igual ao I'. Logo, também o R vai ser igual ao R'. Isso é fato. Tá certo? O R vai ser igual a R'. Aí as fórmulas mudam. Se R é igual a R', então aqui vai ficar R mais R. Então vai dar quanto? 2R. Se I é igual a I', aqui vai ficar I mais I. Então vai dar quanto? 2I menos A. E o desvio 1 vai ser igual ao desvio 2. Por quê? Porque esse cara é igual a esse cara é igual a esse. Então o desvio vai ter que dar o mesmo. Mas essas regras aqui só valem para desvio mínimo. Para desvio mínimo. Então fiquem ligados nisso aí. Então, meus queridos, essa parte de refração é basicamente isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda com relação à explicação, vocês podem deixar aqui no grupo lá pra gente, tá? Mas eu vou fazer para vocês na quarta-feira um ao vivo, tá certo? Uma aula ao vivo. Se não for pela plataforma, eu vou fazer pelo YouTube, certo? A gente faz uma livezinha pelo YouTube e a gente vai tirando as dúvidas que vocês têm sobre esse assunto. Então vocês já vão dando uma estudadazinha, tá certo? E vão se preparando aí
para as próximas aulas, tá bom, queridos? Eu estou com uma saudade muito grande de vocês e eu espero que vocês tenham entendido aí bem essa partezinha aí, e qualquer dúvida a gente vai se falando. Essa aula vai estar na plataforma, assim como as questões do módulo que eu quero que vocês façam, vão tentando fazer, e qualquer dúvida a gente tira na quarta-feira na nossa livezinha pelo YouTube ou pela plataforma, da forma que for melhor pra gente, tá certo? Um grande beijo para vocês aí, e qualquer dúvida procura o professor Bolinha, tá bom? Não esquece. Beijão.